Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia, não é um canal tradicional na forma como eu converso com vocês, porque eu atendo muito e na hora que eu gravo o YouTube, eu também quero dar uma relaxada e mais bater papo do que qualquer outra coisa. De qualquer maneira, eu tenho passado informações mais organizadas para vocês através dos textos. Esses textos são da Editora Abril, da Veja São Paulo, mas eu acabo publicando aqui também. Você já entendeu que estou cansada hoje, né? Domingo, não sei nem que horas são, já passou do meio-dia. O seguinte, a estrela da semana é o eclipse, e eu queria dar uma dica para vocês. Eu até passei o texto que eu fiz com bastante cuidado, com as dicas para os 12 signos, mas eu queria conversar um pouquinho sobre algumas coisas que nunca são esclarecidas quando a gente trabalha para grande público, né? Num eclipse do Sol, é a Lua que ganha força. Então, os textos publicados por mim e por outros astrólogos são absolutamente válidos, e a gente trabalha com ascendente com signo solar. Só que é a Lua que ganha força. Então, seria bem legal vocês entenderem o que é que essa Lua em Gêmeos traz para a Lua de vocês. Né? Na verdade, para entender essa lua nova, que é início de tudo, sempre, lua nova é início de tudo, é o casamento do Sol e da Lua, é o casamento do Yin com o Yang, é o casamento do rei com a rainha. Na alquimia, a alquimia tem vários processos, e a maioria dos alquimistas vai concordar que começa na lua nova, no casamento do rei com a rainha. A partir daí é gerado um fruto. Então, toda lua nova gera frutos, pode gerar frutos. A lua nova em Gêmeos não tem. Eu trouxe a lua nova em Câncer. A força biológica, emocional, de gerar filhos biológicos, né? Porque Gêmeos e Aquário gostam de filhos mentais, intelectuais. De qualquer modo, se você precisa terminar a tese de doutorado, destrancar a faculdade, tirar aquele livro da gaveta, voltar para o inglês, voltar para o espanhol, fazer só conversação, resolver questões cerebrais, mentais, estudar física quântica, estudar o Nikola Tesla, entender por que o Nikola Tesla dizia que o universo se baseia no 3, no 6 e no 9. Era tudo que eu queria na minha vida, era ter tempo para estudar esse cara. Qualquer empecilho intelectual, qualquer empecilho mental, aquelas coisas que a gente diz, eu nunca vou conseguir entender isso direito. A preocupação com a educação dos seus filhos. Esse é um tema geminiano. A preocupação com a educação dos seus filhos, a preocupação com a linguagem que você usa com seus filhos, a possibilidade de despertar nas suas crianças, tenham elas 12 ou 26 anos, o gosto pela leitura, o gosto pelos estudos. Então é aqui. Só que dá uma olhada, de qualquer maneira, se você quiser uma dica para o autoconhecimento, dá uma olhada na sua lua. Porque se você tiver a lua no elemento fogo ou a lua no elemento terra, são luas que podem ficar um pouquinho mais, como se diz, incomodadas ou provocadas por essa lua em Gêmeos. Quem tem a lua colocada em signos do elemento ar ou em signos do elemento água responde melhor a lua em Gêmeos, a força da lua em Gêmeos, que quer que você fale, que você discute, que você promova debates, que você questione, né? Porque Gêmeos parece ser um signo do cotidiano, e é um signo fácil,
Mas ele é o oitavo inferior de Aquário e eu conheço geminianos que têm propostas e que têm um vocabulário e que têm todo o envolvimento intelectual, cerebral com questões aquarianas. Fofoca, show fofoca. É curioso que todos os geminianos que eu atendi nessas últimas semanas estão envolvidos com várias questões que se conversam entre si. Atendi um geminiano maravilhoso que está dando curso em universidade, fechando o doutorado, preparando um outro livro para ser lançado em menos de um ano, acumulando funções dentro da instituição onde ele trabalha, construindo conteúdo, mas e participando de eventos digitais, aonde para cada evento ele tem que produzir um conhecimento, um conteúdo diferente. No dia a dia, se você não tem um lado geminiano assim tão cerebral, tão visceral, se você tem uma mente geminiana mais tranquila, seja você nascido em Gêmeos ou qualquer outro signo, tenta prestar atenção de qualquer maneira nas palavras que você usa, no vocabulário. Talvez você pudesse ter interesse por neurolinguística ou a valorização do silêncio. Tem gente que precisa falar mais rápido, tem gente que precisa falar mais devagar, tem gente que precisa aprender a não mastigar o finalzinho da palavra, que é para o outro poder entender. Tem uma coisa que eu faço bastante, que é não terminar a frase, porque aí a cabeça já foi lá na frente, só que a pessoa que está conversando comigo não sabe qual é o final da frase, ela não vai comigo lá para frente, eu estou indo sozinha aqui dentro. É muito chato conversar com quem fala dessa maneira, e eu sei que eu falo com bastante frequência, não nos atendimentos que eu faço, pelo amor de Deus, mas quando eu estou mais relaxada aqui, é capaz de eu fazer bastante, porque aqui eu estou mais relaxada. Então é isso, presta atenção na sua lua, vê como é que a sua lua reage a essa lua em Gêmeos. Se essa lua em Gêmeos está pedindo para você ceder mais, para você se abrir um pouco mais, para você ouvir um pouco mais. Porque um dos estudos que a gente tinha que publicar para vocês era sobre a lua de vocês reagindo a essa provocação dessa lua em Gêmeos, que é ela quem manda nesse eclipse. Outra coisa que eu queria dizer, o fato de que o Mercúrio retrógrado está a 1 grau do eclipse, que acontece a 19 graus de Gêmeos, o eclipse, e o Mercúrio retrógrado está a 20, isso traz um peso, isso traz uma marca, isso traz uma energia, uma vibração muito mais forte para a questão da palavra, do pensamento. Acho que por isso é que existem tantas pessoas aderindo à meditação. É muito importante, é uma data extremamente importante nos relacionamentos do cotidiano, às vezes na maneira do dizer obrigada, por favor, desculpe, com licença, um minutinho, por favor, aguarde. Coisas do cotidiano que nem sempre a gente diz, que nem sempre a gente usa. Se apresentar quando você for fazer uma demanda a alguém, se alguém te deu a indicação de uma pessoa que faz sites, por exemplo, você se apresenta: olá, tudo bem, recebi uma indicação da fulana, gostaria de conhecer os seus preços, que tipo de serviço você faz. São coisas muito pequenas do cotidiano, mas que são importantes, como você se introduz, como você se apresenta através da palavra, ao invés de ir direto e perguntar qual é o preço, entendeu? Gêmeos é a diplomacia, são os diplomatas, e a gentileza é a inserção no mundo civilizado, né? São os 3 signos do elemento ar, Libra, Gêmeos e Aquário, mas Aquário às vezes é meio selvagem nas suas ideias futuristas, ele é contraditório, né? Porque aí é uma outra, é um signo regido por um planeta transpessoal. Tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu vou ter que dizer bem geminianamente, que é o seguinte, e aqui
Ainda não comprei a lousa para o curso de vocês, mas presta atenção, porque eu fiz um texto para vocês dizendo o que vocês podem estar aproveitando de cada... como é que cada signo ascendente ou signo solar pode estar aproveitando o eclipse. Só que tem uma coisa, o eclipse acontece a 19 graus de Gêmeos. Todos os programas que vocês usam o Plácidos, a grande maioria usa Plácidos como ferramenta de cálculo de mapa astral. Então, eu vou dar um exemplo que eu espero que vocês entendam, que é o seguinte, porque não dá para mostrar porque tá feio aqui. Se o desenho que eu fiz está feio, se o teu ascendente é 28 graus de Áries e a casa 2 está a 26 graus de Touro, e a casa 3 a 29 graus de Gêmeos, você tem que achar os 19 graus de Gêmeos dentro da casa 2. Lá no texto que eu fiz para vocês, eu botei assim, Sol e ascendente em Áries. Aí a gente dá a leitura da casa 3. Da casa 3 em relação ao Sol, isso é uma técnica de astrologia, ou da casa 3, obviamente, em relação ao ascendente, que é onde cai, em teoria, 19 graus de Gêmeos. Mas dependendo do grau do ascendente, você tem que achar, de repente você pode descobrir que o seu ascendente é finalzinho de Áries e que os 19 graus de Gêmeos, que é onde ocorre o eclipse, a lua nova, está dentro ainda da sua casa 2, porque o seu ascendente é quase Touro, tá bom? Acho que eu me fiz explicar mais ou menos. O que você tem que achar, e alguns programas de astrologia dão bem marcadinho grau a grau, e outros não dão, é aonde que cai esses 19 graus de Gêmeos. É ali que você interpela, é ali que você se conecta, é ali que você vivencia o aspecto, tá bom? Quem entende um pouquinho de astrologia, e para surpresa minha, a grande maioria de vocês entende, tem que achar 19 graus de Gêmeos. Então, quando a gente dá Sol ascendente em Áries, a gente não está precisando do grau, porque aí fica customizado demais, fica impossível, né? Aí tem que fazer uma leitura, que inclusive é uma leitura que existe, de você dar durante um ano inteiro, durante 12 meses, os aspectos para meditação, para oração daquele mapa, porque aí você vai customizar todas as lunações, todos os ingressos de planetas em determinados signos, além das progressões absolutamente individuais daquela pessoa. Eu faço esse trabalho. Mas então é isso. De qualquer maneira, aproveitem o eclipse e descubram se vocês precisam falar mais, se vocês precisam ouvir mais, se vocês precisam medir as palavras. É pensamento, palavra e postura diante da vida, elevando um pouco a vibração mental, tirando as fofocas, o disse-me-disse do meio do caminho, para a gente poder continuar evoluindo através de Mercúrio, o grande deus Hermes dos gregos. Super obrigada por ouvir, eu volto daqui a pouco.